Oi, gente! Eu sou a Nath Cavalcante. Você está no Nath Terapia, o seu podcast sobre saúde mental. Se você estiver nos acompanhando através do YouTube, não esquece de se inscrever, deixar seu comentário, deixar seu like, é muito importante para mim. Se você estiver nos acompanhando através do Spotify, clica em seguir, avalie esse podcast com 5 estrelas. Esse podcast é uma produção independente, então eu preciso muito de você para que eu possa levar as informações sobre saúde mental para o maior número de pessoas. Tá certo? Bom, estou aqui novamente, gente, com vocês. Diferente dos demais episódios, hoje eu trouxe uma pessoa, uma amiga, que também é uma seguidora. Na verdade, ela era uma seguidora, se tornou uma amiga. E ela tem uma história muito bonita, uma história de superação, uma história de reconstrução. E eu achei muito importante trazer ela aqui, porque eu sei que muitas de vocês, mulheres, passam por muitas coisas que ela passou, por muitas coisas que eu passei também. Então eu acho que isso vai gerar muita conexão com vocês, isso vai te emocionar, eu tenho certeza absoluta. Então fica comigo aqui até o final, tá certo? Já deixo aqui um recadinho para vocês importante. Esse conteúdo de hoje, a gente vai abordar temas sensíveis. Então a gente vai falar sobre luto, a gente vai falar sobre perda de um familiar. Então, se esse assunto é muito delicado, é muito sensível para você, eu sugiro que você assista outros episódios. Nós temos outros, temos acho que 7 ou 10 episódios anteriores. Assiste, maratona. E no momento que você estiver mais tranquilo, aí você volta aqui para assistir, tá bom? Então, vamos lá. Nossa convidada de hoje, ela que é executiva em uma empresa onde é predominantemente masculino o seu público, e ela vem aqui trazer muita coisa para poder falar pra gente. A Fabi, né, vocês vão conhecer daqui a pouco, tem uma história muito bonita e ela tem um capítulo de muita dor na história dela, mas ao mesmo tempo é muito bonito, porque ela aprendeu a ressignificar as dores dela e tem aprendido. Gente, eu vou parar de falar e vamos lá passar a palavra aqui para ela poder se apresentar, tá bom? Oi, Fabi! Oi, Nath! Prazer ter você aqui, uma pessoa tão querida, que eu gosto muito, que eu admiro, né? A gente conversou um pouco antes de vir gravar aqui e eu fiquei muito emocionada com a sua história, né? E eu acho que você tem muita coisa a oferecer para essas pessoas aqui, né? Eu acho que quando a gente pega a nossa dor e compartilha, a gente consegue, de alguma forma, ajudar as pessoas e também a gente consegue nos curar um pouquinho, né? Porque a gente vê que a gente não está sozinho nessa batalha, né? E, Fabi, estou feliz que você está aqui, né? Uma mulher tão importante, consegui aqui uma horinha com ela, uma executiva que vive viajando pelo mundo, né? Cada hora a Fabi está num lugar aí. E eu queria, Fabi, que você falasse um pouquinho para gente sobre a sua história, né? Quem é você? Quem era você antes de ser essa mulher executiva que você é hoje? Bom, o prazer é todo meu. Como eu te falei, sim, compartilhar as histórias me ajudou a sair de um momento difícil na minha vida. Por isso que as nossas histórias acabaram, de alguma maneira, se cruzando. O meu nome é Fabíola, eu sou paulistana, daqui da capital. Fui criada por um casal também da capital. E eu era uma criança muito feliz, assim, mas desde sempre muito focada na área de negócios. Eu não era aquela criança que brincava de boneca, eu era a caixa do mercado, eu era quem organizava, quem brincava de vender e trabalhar, enfim. E desde então eu tinha essa tendência a cuidar de todo mundo e fazer as coisas. E meu grande sonho nessa vida era ser professora. Fui estudar letras, primeiramente, porém por ter facilidade de comunicação e tudo, acabei participando de um programa na universidade e fui trabalhar numa companhia voltada ao setor de destilados e uísque. Depois disso, dessa trajetória, eu trabalhei com motocicleta, sempre na área de marketing e vendas. E, por último, eu consolidei minha carreira nos últimos 20 anos no setor metal mecânico, né? Então, assim, coincidência ou não sei porquê, o cliente é mais homem e o mercado corporativo sempre com mais homem. E acabei
nessa instituição onde eu estou a maior parte do tempo, por 15 anos, eu sou a única mulher no meio desse setor masculino. E isso tem algumas diferenças, tem vantagens, desvantagens no decorrer do dia, mas o que marcou a trajetória foi realmente a resiliência. Posterior a isso, eu me especializei, estudei gestão comercial, fiz pós-graduação em negócios internacionais e a minha última formação foi em MBA em marketing. Essa mulher é maravilhosa, gente. Dona de tudo. Fabi, você construiu uma carreira, né, em ambientes extremamente masculinos. Qual que foi o seu maior desafio? Assim, você acha que foi provar a sua competência? Porque o que eu vejo, né, que nós como mulheres, a sensação que eu tenho, né, tendo trabalhado também já com muitos homens, que a gente às vezes precisa provar a nossa competência. Ou você acha que foi lidar, de repente, com algum tipo de preconceito, com algum tipo de resistência? Enquanto eu era analista, eu sentia uma certa pressão por conta que a gente tem que fazer um pouco além. Eu já era uma analista com características de liderança, mas não vinha a ressignificação. O divisor de águas na minha carreira foi quando a empresa que eu trabalho passou a reportar nos Estados Unidos. Porque a mente americana é um pouco mais aberta nesse aspecto e no sentido de incluir, né, a mulher. E aí, quando eu consegui minha promoção, o maior desafio foi eu ter o meu espaço mesmo com relação às minhas ideias. Mas hoje eu tenho uma chefia que é muito participativa, que me respeita, independentemente do sexo, em especial lá fora. Então, assim, eu não enxergo como entraves, eu enxergo como uma gestão natural, mas o grande desafio mesmo no começo foi ter que, sabe, eu performava e entregava dentro do que estava estabelecido, mas sempre tinha que ter aquele plus, sabe? Tipo, tá num evento e eu ser a pessoa que vai servir a água, que confere o banheiro e tal, e ao mesmo tempo negociando um negócio de milhões ali na mesa e eu ser a pessoa que vai colher assinatura no contrato. Porque a mulher hoje, mesmo a mulher em casa, ela pode até ter um salário maior do que o do seu esposo e etc. Mas, no geral, são as mulheres que vão lavar louça, cuidar dos filhos, fazer todo o trejeito. E não todos os homens, apenas alguns, vão se sentir responsáveis pelas tarefas operacionais. Então, eu entendo que, mesmo no mercado executivo, ainda é muito assim, né, no dia a dia. Os pequenos detalhes acabam sobrecarregando uma mulher. Exatamente, né? Como acho que você falando muito bem de casa, né? Às vezes o casal trabalha e muitas vezes é a mulher que acaba se sobrecarregando com tudo, né? A gente tem que avaliar. Quem tem filhos, então, que tem que ficar checando várias coisas. Você não tem filhos, né? Não Você é tenho solteira. filhos, sou solteira. Então, no caso, quem tem filhos, né, acaba ainda, às vezes, Acumula muitas função. mães que me escrevem falando, nossa, eu estou sobrecarregada, porque além de trabalhar, eu tenho que ver se a criança fez, né, a lição, se tudo fica realmente ali na responsabilidade da mulher. E eu acho que isso é muito legal, Fabi, porque prova o nosso valor como mulher, né? Prova, acho que principalmente a nossa competência. E prova a sua competência. Porque pensar que no meio de tantos homens, você conseguiu se destacar. E pensar que você teve que ainda dar mais do que eles costumam dar no trabalho, para você poder ser vista. Sem dúvida. E eu acredito também que tem uma situação assim. Por exemplo, quando você vai para uma entrevista de trabalho e você tem um cargo estratégico, uma das primeiras perguntas que muitas mulheres me colocam é: um homem nunca é perguntado com quem vai ficar teus filhos, como é que é quando seus filhos ficam doentes e etc. E a mulher acaba tendo que passar por isso. Eu teve um determinado momento na minha vida, quando eu saí dessa indústria de duas rodas e eu estava buscando uma vaga numa multinacional compatível para eu me recolocar, por volta de 2010, 2009, um dos executivos, eu cheguei na derradeira assim, do processo, e ele chegou para mim e me disse muito claro assim: será que sou eu que vou ter a infelicidade de te dar uma licença maternidade e perder esses anos de você sendo
executiva, e um dos maiores sonhos da minha vida, e que eu acabei não realizando por uma impossibilidade médica, era ser mãe. E naquele momento, assim, eu, na hora, né, um grande produtor, né, fabricante de eletrodomésticos e eletrônicos, e eu disse: eu acredito que processo seletivo é para os dois lados. Tem que ser bom para mim e bom para você. E uma empresa que já te fala isso num ato seletivo não está apta para mim hoje. Eu dou muito valor, né, para alguém que consegue conciliar lado executivo, vida pessoal, estilo de vida, e que, principalmente, preze por fé, por dogmas que são importantes para o caráter. Então, quando alguém te fala, vai ser um prejuízo, uma licença maternidade, isso para mim já me diz que não está dentro do meu rol, sabe? Não faz nenhum sentido. Muito se fala, né, sobre o fit, como que eles falam? Não deu fit com a empresa, né? Exato, E isso pode acontecer por parte de quem também está sendo contratado. De você parar e falar assim, não, eu não tenho nada a ver com essa empresa. Os valores, a cultura, Sim. não tem nada a ver comigo. E eu acho que a gente pode, como mulher, sim, falar, não, eu não quero mais ficar aqui. Eu tô pegando a minha bolsinha e tô indo embora. Sobre isso. Hoje eu consigo falar muito pela terapia que eu fiz, né? Nos últimos 8 anos eu tenho contato com... Fiz todos os tipos de terapia, como eu te contei, né? No último ano eu frequento um processo de psicanálise próprio e um dos maiores desafios para mim foi aprender a falar não, porque eu sou filha de pessoas muito simples que, assim, quando a gente estava indo na faculdade, tem que arrumar um estágio, tem que ter carteira assinada, tem que ter produção, tem que ganhar salário. Eu não venho de uma geração onde se trabalhava por hobby ou para complemento. Eu fui arrimo de família desde os 17 anos, né? Então, assim, eu tive esse lado de ser mãe da minha mãe, apoiar o meu pai, apoiar a minha irmã, e era muito importante a minha renda na casa. Na minha casa, desde então, a renda minha era a renda principal. E hoje eu não tenho autonomia plena financeira, mas eu sei exatamente o que eu quero para mim e o que eu não quero. E isso é libertador. Porque quando a gente está num processo de depressão, como o que eu passei, a gente saber quais as guerras que a gente não quer enfrentar nos ajuda a ter um pouco de sabedoria para, por exemplo, estar hoje aqui dando a cara para bater. Sabe que, conversando assim com você aqui, Fabi, e pensando em outras mulheres, né, que já passaram por aqui, num dos últimos episódios a gente teve a jornalista Márcia Dantas, e aí quando eu vejo, né, mulheres assim em cargos importantes, fazendo tantas coisas, né, eu fico super orgulhosa, eu fico super feliz, principalmente porque como estudante de psicologia, a gente acaba estudando muito essas questões de gênero. Então, quando a gente olha para a história, por exemplo, do nosso país, né? Vamos olhar aqui para o Brasil. Tem toda uma história de patriarcado, né? Onde os direitos das mulheres... a gente passou a ter direito de voto há, o quê? Acho que 50 anos, não sei nem se é isso, mais ou menos, não estou conseguindo lembrar a data, mas assim, há pouco tempo. Pensando assim que muitos direitos a gente só conseguiu conquistar por conta da Constituição de 88, o ano que eu nasci, pensando que há 38 anos atrás, as mulheres não tinham pleno direito, por exemplo, de ter filho e de ficar 4 ou 6 meses afastada. Sim. Então, assim, coisas simples. Ou a mulher ia viajar, precisava da assinatura do marido. Eu falei, gente, a pessoa tendo que viajar, precisa da assinatura do meu marido. A própria estrutura do nome, né? Veja, as mulheres eram obrigadas a ser passadas pelo nome do marido. Hoje é facultativo, até o marido pode ser o nome. Mas isso é uma coisa nova, né? Isso era uma coisa que a minha mãe, por exemplo, ela reclamava muito. Ela não gostava de ser Célia Sanches Vedrano. Ela queria ser Célia Sanches. Por anos, ela usou o RG dela de solteira, mas mesmo sendo Vedrano. Por conta disso? E ela dizia para mim, falava, não era facultado na minha época. Eu tive que mudar o meu certificado, o meu RG, porque você passava a ser uma propriedade de um homem. E não é bem assim, né? A cultura de um casal, cada um tem sua autonomia. O que eu sinto muito pesado no corporativo, assim, de patriarcado, às vezes eu estou numa reunião onde 100% do público é masculino, eu sendo cliente, fornecedor e etc.
e eu falo alguma coisa. E eles alegam que, por eu ser mulher, eu falo muito mais do que um homem. Ainda tenho, assim, a vantagem e a desvantagem de conviver 100% com engenheiros, né? Então, assim, eles são muito lógicos, né? E eu me considero uma pessoa com uma estrutura lógica muito forte. Porém, por a minha raiz ser humanística, eu falo mais embasado, né? Eu não me considero prolixa, mas eu me considero mais densa na retórica. E eu vivencio muito a paráfrase na reunião. O que ela quis dizer, o que ela está tentando te explicar, né? E veja, eu tenho um inglês fluente, eu falo italiano nível avançado. No português, eu tirei 10 na minha MBA defendendo um case. Que E assim, eu não linda! preciso de nenhum homem que me faça entender, eu sou capaz. Mas muitas vezes, dentro do que eu passo no dia a dia, eu escuto isso. O que ela está tentando te dizer é tal coisa. E eu vejo isso em várias cenas de podcast, de jornal, complementando o que ela disse, sabe? Essas coisas. Porque a gente ainda não tem uma voz plena. Uma ou outra. Esses dias eu estava falando sobre a Angela Merkel, que para mim ela é um ídolo assim, de chefia. E como aquela mulher se punha numa frase curta e precisa, principalmente no período pandêmico. E nunca ninguém quis dizer nada do que ela queria dizer, porque o alemão, apesar de ser muito mais restrito, ele é mais inclusivo, né? E eu não vejo isso tanto no Brasil. Recentemente a gente viu aí a atual primeira-dama falando e gera um burburinho. Não que ela esteja certa ou que ela esteja errada, a anterior também tinha sua voz ativa. Mas por que não dar autonomia a essas mulheres, na verdade? É sempre de alguma forma querendo diminuir, silenciar a mulher. E você falando, né, que às vezes eles falam pra você, ah, ela fala demais e tal, né, querendo de alguma forma passar esse recado. Gente, eu que trabalhei 15 anos em banco, o que eu tinha de gerente que falava, ou de executivo, que você falava assim, nossa, esse cara assim é prolixo. Isso não tem a ver com gênero, né? E com a forma, às vezes, da pessoa realmente olhar para você e falar assim, ah, existe, às vezes, o preconceito, ele tá muitas vezes dentro da gente e ele é estrutural. Né? O preconceito ele é estrutural. Então a gente aprende aquela forma como a pessoa aprendeu a enxergar e a ver o mundo. Então o que gera um estranhamento quando ele vê algo, alguém vê algo diferente. Ah, não é um homem que está falando, é uma mulher. Então eu acho que isso é ainda mais legal. E sabe o que isso me fez lembrar? Eu tinha comentado com você sobre aquela série que eu assisti, O Conto da Aia, Aham. que é incrível. Deixo aí, gente, para vocês. Quem quiser assistir, super indico a série na Netflix, O Conto da Aia. É pesado, difícil de digerir, tive que parar algumas vezes, mas vale muito a pena. Tem uma cena em que óbvio que as mulheres não podem ter mais nenhum tipo de cargo de liderança quando elas, enfim, quando há o golpe de Estado e aí os homens, né, tomam conta de tudo. E aí tem uma criança que está com um determinado problema de saúde, acho que é um problema de coração. E a única pessoa, e essa criança, ela era filha, enfim, parente de algum grande comandante. E a única pessoa que era especialista naquilo era uma mulher que estava em uma das colônias sendo usada para fazer, tipo, mexer com carvão, né? E aí eles pedem, né? A esposa de um dos comandantes pedem, fala assim, olha, a gente tem uma especialista neonatal aqui nos Estados Unidos, só que ela está numa colônia. E aí eles conseguem pegar essa mulher para levar lá, e aí ela consegue examinar o bebê, né? E você vê assim que a destreza dela em fazer, assim, dela avaliar e falar, é isso, o diagnóstico. E tantos homens que tinham lá, né? E nenhum conseguiu fazer aquilo que aquela mulher conseguia. E isso eu falo que às vezes me gera uma preocupação quando a gente começa a ver esse tipo de discurso, às vezes de alguns grupos, né, extremistas, dizendo que a mulher não deveria votar, que a mulher tem que ter o único propósito de gestar. Ah, o papel da mulher é só ter filhos, né? O papel da mulher é o que ela quiser ser.
Se a mulher quiser Exatamente. ser uma executiva, como é o seu caso, ela vai ser. Se ela quiser ser executiva e ter filhos, porque tem muitas mulheres que são executivas e têm filhos, eu conheço várias, e eu falo assim, gente, é uma super-heroína. Porque além de ser mãe, né, de ter toda essa responsabilidade, a mulher conseguir chegar aonde ela chegou. Então, assim, eu gosto de pensar, sei lá, pensa numa corrida, né? Onde a gente, que é mulher, a gente tem vários percalços no meio do caminho. Então, a gente tem que, às vezes, se preocupar com a mãe e com o pai, a gente tem que se preocupar sempre em dar o melhor. Enquanto isso, o homem, no geral, ele não tem esse tipo de preocupação que a gente tem. Então, eu falo, eu sempre enalteço, sim, as mulheres, né? E tudo que eu posso fazer, eu sempre priorizo as mulheres. Essa é a minha forma de microfeminismo que eu faço todos os dias. Tudo que eu tiver que fazer, preferindo for para mulheres, eu faço. Fabi, você compartilhou comigo que aconteceu um capítulo na sua vida muito doloroso, que você acabou ficando viúva aos 39 anos. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como aconteceu, né? Acredito que foi a partir disso que você começou a desenvolver sintomas depressivos, né? Queria que você compartilhasse um pouco com a gente, que eu tenho certeza que isso vai poder ajudar muitas pessoas. Sim. Eu, durante a minha trajetória, sem dúvida, a perda do meu cônjuge foi o que mais mexeu comigo como ser humano. Primeiro, porque eu não perdi só uma pessoa que dividia a vida comigo, né? Eu perdi um cara que ele era assim o melhor amigo de todos. Ele era uma pessoa sensacional. E aqui eu não estou te dizendo que eu idolatro uma pessoa que morreu, porque ele também tinha defeitos gravíssimos, né? Como homem em si. E aprendi isso na terapia, né? A não fazer saudosismo porque uma pessoa morreu. Mas a forma como ele morreu, a maneira, né, me fez ver a vida de um outro jeito, sabe? O Marcelo, ele tinha 36 anos, ele estava vivendo a vida, ele estava na melhor fase da vida dele, ele tinha acabado de adquirir um sonho, ele tinha um sonho de comprar um caminhão próprio, e ele tinha acabado de comprar. E a gente estava numa festa, num churrasco, ele comeu, ele não tinha por hábito beber muito bebida alcoólica, ele não estava alcoolizado, e ele decide ir brincar na Serra da Bananinha, em Mairiporã, e em razão que ele era portador do lúpus, ele já tinha problemas de circulação, ele usava cloroquina, ele tinha, então, questões muito sérias com oxigenação e circulação, ele vem a morrer num afogamento por congestão, né? Então, eu vi todo o socorro, o içamento, a manobra do bombeiro, né? Eu chego a perguntar para o bombeiro se ele está vivo lá no ato, e aí, naquela hora, eu tenho que tomar uma decisão de vê-lo na câmara fria e enterrar, assim, uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Com ele, eu comecei a minha vida como mulher, aos 25 anos. Cheguei a dividir a mesma casa com ele por 1 ano e 8 meses. Vi a família dele, uma família muito unida. Uma mãe perdeu um filho, que para mim é uma coisa irreparável, né? E aí eu me vi sozinha, morando numa cidade no interior de São Paulo, com uma renda só, uma série de dívidas. 3 dias pós-óbito, eu fui procurada por uma mulher, e ele, como bom caminhoneiro que ela, tinha uma segunda família, descobri uma traição, né? E não foi fácil, sabe? Colar os cacos ali. Em 10 dias eu estava trabalhando de novo, porque era isso, ou trabalhava ou não pagava uma casa, né? Eu tive que enfrentar um inventário sem ter uma certidão de casamento. Ele não estava em dia com o INSS, eu não tinha outra renda. 2 meses depois, eu me vi num consultório de psicologia para poder entender tudo o que estava acontecendo. Eu não podia ouvir sirene, porque eu travava, né? Eu cheguei a perder urina, fezes, com síndrome do pânico, né? E eu tive que ressignificar minha vida com um só, numa casa enorme só para mim, uma casa de quase 80 metros quadrados, um cachorro que esperava o pai dele chegar todos os dias no portão, né? E lidar com aquela família. A família dele decidiu ir embora para uma outra cidade e eu fiquei lá, em Caieiras, vivendo e reconstruindo, todo dia um pouquinho. O que me ajudou a ressignificar o luto?
Eu tomei o hábito de cultivar orquídeas. Ele gostava muito de orquídeas. E as flores, as plantas, não é terapia, mas é terapêutico. Você vai lá, você faz, e vem as florações, e aquela coisa foi seguindo, foi indo. A psicóloga me ajudava, né? Eu fiz a carta, queimei, eu perdoei as amantes. Então, se você está passando por um luto, qualquer que seja ele, a ideia é a seguinte: hoje está doendo muito, mas ninguém vai morrer por isso. Tem meios de você contrabalancear. Eu fui dançar, entrar no consultório e ser ouvida. Às vezes eu falava para ela: poxa, eu faço todas as refeições sozinhas, eu não consigo trocar muito bem. Ela falou: vai melhorar, vai incluindo, vai passando, vai melhorar. E realmente melhorou. Isso foi em 2019, hoje eu estou aqui em 2026, né? E eu te digo, tem momentos que faz falta, as datas festivas ainda doem, né? A gente fica pensando, poxa, eu podia ter feito diferente, talvez eu não estaria mais com ele hoje. A gente não consegue saber como ia ser esse final, né? Mas hoje eu consigo ter nele, sabe, a inspiração para seguir. Porque aquela história, olha, não mergulha de barriga cheia. É verdade, gente, morre. É verdade. Eu consigo dizer para uma pessoa que perdeu alguém na Covid, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que perdeu um marido na Covid, duas grandes amigas. E eu falo para elas, gente, dá para seguir a vida mesmo com um grande luto. Tudo vai virando uma eterna saudade. E também eu acredito que ter uma fé. Né? Eu não sou adepta a nenhuma religião, mas eu sou muito espiritualizada. Ter uma fé foi um divisor de águas para eu seguir. Às vezes eu estava lá sozinha, no momento, uma oração, pensar positivo, encaminhar o meu pet de forma a ele entender que o pai dele não ia chegar mais lá, me fez superar esse luto. E, Fabi, você, a partir disso, imagino, né? Na verdade, é difícil até imaginar o tamanho dessa dor. Acho que só quem passa sabe, de você conviver com alguém por tanto tempo. Quanto tempo vocês estavam juntos? Eu fiquei com ele de 2005, dezembro de 2005 a janeiro de 2019. Muito São tempo. 14 anos. 14 anos, muito tempo. Então, você viver tanto tempo assim com uma pessoa e, de repente, ela não está mais ali. Eu posso... sei lá, é difícil até imaginar a dor. E eu acredito que, a partir disso, que você começou a desenvolver os sintomas depressivos. Foi, Né? porque... Você chegou a tomar medicação, você foi para terapia. Como foi esse processo? Eu decidi tomar terapia, porque eu já ir procurar um terapeuta, porque eu já estava assim, há uns 3 dias muito desolada. Teve 2 dias que eu não fiz alimentação nenhuma. Eu fiquei num estágio assim péssimo. Eu não tinha vontade de tomar banho, não tinha vontade de fazer nada, mas eu tinha que ir trabalhar. Por 2 vezes eu tentei ir trabalhar e eu tive que voltar, porque na época eu usava condução e eu não conseguia entrar no trem tumultuado. Quando eu ia atravessar a rua, eu ouvia qualquer barulho de camburão, sirene e tal. Eu travava na rua, eu não conseguia ir nem para frente, nem para trás. E aí depois eu usei remédio psiquiátrico, eu tomei alguns remédios, quetiapina eu tomei, e eu desenvolvi a insônia a partir do meu luto. Hoje, muito menos, né? Hoje eu tomo uma medicação muito mais leve, mas no começo eu cheguei a fazer uso de medicação 3 vezes ao dia, né? Fazia um tratamento homeopático também, porque não é fácil. E eu era obesa, né? Então eu tinha ainda, além de tudo, as questões de compulsão que foram piorando cada vez mais. Teve momentos de eu chegar em casa, preparar o jantar. Enquanto a janta não ficava pronta, eu matava assim 2 pacotes de Doritos, uma Coca de 600 ml antes de jantar. Então, porque assim, você não tem ninguém, você não conversa com ninguém, você não tem amigo, aí a coisa vai ficando complicada. Você desconta em algum lugar. A ansiedade bate forte, né? Demais, muito. Eu posso imaginar. E, bom, e decorrente disso, dessa medicação, do processo terapêutico, você foi voltando a se reestruturar e a ter
acho que novas perspectivas, a gente pode dizer, de vida. Sim. Em 2021, eu já estava bem melhor. Eu passei a frequentar a academia. Eu tenho um hobby, né? Eu pratico a dança do ventre, né? Parei por um tempo agora, mas eu tinha um hobby, eu focalizei no hobby, focalizei nas orquídeas e foi onde eu tomei a decisão. Eu falei, eu vou mistar entre terapia, psiquiátrico e ter um novo lifestyle. E de 2021 para frente eu venho ressignificando a minha vida. Ao todo eu perdi 60 quilos, né? Pratico atividade física, né? Atualmente não regular, mas até 3 meses atrás regular. E assim, eu faço acompanhamento psiquiátrico e terapêutico com frequência. Você é muito forte, Fabi. Você é um exemplo mesmo, porque é difícil, assim, eu fico pensando, me colocando no seu lugar, como eu lidaria, né, com tudo isso, como seria lidar com tudo isso. E algo que eu estava pensando aqui, Fabi, muitas pessoas, né, imaginam que quem ocupa, né, um cargo de liderança, quem é uma executiva como você, que precisa ser forte o tempo inteiro, né? Nossa, a pessoa tem que ser forte, tem que resolver tudo. E você falando isso, a gente percebe que isso é um mito. Na verdade, teve dois lados aí. Quando uma pessoa no meu serviço descobriu que eu estava com depressão, porque ouviu eu mover um processo contra uma grande empresa de plano de saúde, eu tive que mover dois, porque eu não tinha verba para pagar psicólogo, psiquiatra, e eu passei a enfrentar problemas seríssimos com o plano de saúde. Nesse interim, eu ainda passei por uma transição de empresa de plano de saúde. Então, imagina, eu passei denúncia de ANS, tudo isso. Você toma tarja? Você tem depressão? Porque como assim depressão? Porque você já fez todas as terapias. E assim, na verdade, a gente busca resolver o tempo todo. Não significa que a gente é forte o tempo todo, mas uma coisa que eu te digo, eu nunca entreguei os pontos, sabe? De tipo te falar assim, vou desistir de tudo. Isso nunca aconteceu. O que acontecia era assim, teve momentos que eu tive que dar uma recuada para me cuidar, tipo de eu falar, não, hoje eu vou tirar o dia e eu vou nesse médico especialista para resolver isso, né? Nesse interim também eu tive uma endometriose, onde eu precisei passar por 3 tratamentos cirúrgicos, né? Foi onde eu decidi que não ia dar para eu ser mãe. Também foi um baque muito grande, porque minha agenda é muito cheia lá na empresa, né? E eu batalhando assim. Aí de analista eu virei coordenadora e mais recente eu virei gerente. Mas assim, tudo dosado. E aí eu entendo que foi uma trend, sabe? Eu fui seguindo numa trend para poder conseguir ter uma evolução. Porque o que acontece? Emocionalmente, às vezes a gente descompensa na pressão corporativa, Sim, não tem como. Não né? tem como. Principalmente quando você trabalha com um cargo de gestão, onde você é a pessoa mais cobrada, né? Então, assim, eu sei que as empresas funcionam assim, né? Agora eu vou colocar na minha skin aqui, estudante de psicologia, mas quando a gente olha para a forma do funcionamento do corpo, do cérebro, nós não fomos feitos para trabalhar sob pressão dessa forma, né? Então, é óbvio que a gente vai descompensar em algum momento, é óbvio que em algum momento a gente vai, seja homem ou mulher, né? A gente vai chorar, a gente vai chegar em casa, vai sentir que você não fez o suficiente, né? A gente vai ter essa sensação. Eu acho que isso é completamente normal. E assim, e sentir não é errado, né? As emoções, elas existem para a gente poder senti-las. Tristeza, né? Medo, insegurança. A gente tem que sentir para a gente entender e conhecer os nossos próprios limites. O que eu percebi, assim, diante do meu cenário, é que tinham pessoas dentro do corporativo, quando eu falo, no geral, tá? Não só o meu empregador, como todas as outras, porque eu trabalho no negócio B2B, né? Passou a ser um recorte, como acabou misturando a vida pessoal com a profissional. Será que ela está namorando? Será que... Sabe, tipo, acompanhar a minha vida após. Porque eu era muito jovem, né? Sou muito jovem. Então, assim, as pessoas querem ter essa demanda. E, nesse interim, eu tive um colega que também passou por um luto e tal. E
ele acabou em curto espaço de tempo até se casando. E aí, quando assim, fulano tá bem? Ele tá bem agora, porque ele casou. E eu não me casei. Eu até tive alguns relacionamentos, mas não foram bem-sucedidos. Então, assim, as pessoas associam muito a você tá bem àquela família padrão, a família margarina, né? Que tem que ter um homem, uma mulher, algum filhinho, né? E não é bem assim. Eu tô bem também, né? Então, você vê, eu fui estudar e tal. Mas, assim, quando eu espernei e tal, talvez ela não esteja bem porque não tá com alguém. É a minha leitura, sabe? Porque, tipo, que nem eu já escutei nos bastidores, né? Uma frase super preconceituosa. A pessoa tá assim, também não tem namorado, também dormiu de calça jeans. Isso é uma coisa muito ruim, né? Você ouvir essas coisas, né? E nesse inteirinho aconteceram milhões de coisas, né? Eu mudei de cidade, a empresa mudou de cidade, a vida mudou completamente pós-pandemia. A minha casa, por exemplo, às vezes eu tenho obra, como eu sou solteira sozinha, se estoura um cano sou eu que tenho que ligar, estoura uma geladeira sou eu. E eu vejo que as pessoas que têm rede de apoio não é bem assim. Então, assim, tem as cobranças, o plus, por quê? Porque eu sou sozinha. Se eu não sair para comprar minha própria comida, não tenho ninguém para ligar e falar: me traz alguma coisa aqui para me ajudar. Não tem. E, em paralelo, eu tenho o meu tratamento. E o meu tratamento precisa continuar. Porque eu não quero voltar de 120 quilos, eu não quero voltar a ter uma prostração para trabalhar e etc. E sabe, Fabi, uma coisa que eu observo, né, você não se casou, mas pode se casar a hora que quiser, ainda você é jovem, né? Não tem filhos, mas se quiser pode ser mãe por adoção. E falando ainda sobre mulheres, né? Eu, que estou com 38 anos, casada há 12 anos e não tenho filhos, às vezes a gente escuta algumas coisas que são muito cruéis, né? Então, coisas, por exemplo, quem vai cuidar de você na velhice? Né? Você não vai ter filhos? Quem vai cuidar de você da velhice? Você vai ficar sozinho? Não sei se você escuta esse tipo de coisa. E antes isso me deixava muito mal. Eu falava, nossa, realmente, né? Quem vê pensa assim que eu tô com 70 anos, que eu não posso mais ter filho se eu quiser, né? E algo que eu percebo é o seguinte, quando uma pessoa, por exemplo, é como você, né? Ainda não quis casar de novo, não teve filhos, você se cuida muito mais. Porque você sabe que é você por você. E às vezes a gente observa que, às vezes, uma pessoa, quando tem filhos, às vezes esquece de si, né? E se dedica tanto pro outro que acaba esquecendo, a pessoa acaba esquecendo de si. E às vezes fica com aquela coisa, o meu filho vai cuidar de mim. Eu vou falar uma coisa aqui que é polêmica. É polêmica, tá? Mas eu falo, quem vai poder cuidar da gente na velhice não é filho, não é parente. É planejamento financeiro. É você cuidar da sua saúde física agora. Porque a gente vê aí o tanto de pessoa que tem idosa, que a família tem filho, ninguém tá nem aí. Ninguém não tá nem aí para a pessoa. Às vezes sugou o pai e a mãe até o último, né? O pai e a mãe pagou faculdade, fez isso, fez aquilo, a pessoa tá idosa e ninguém cuida. Então, eu observo, né, eu percebo que às vezes a pessoa, quando ela opta, às vezes, por não casar ou não ter filho, ela tem um pensamento que às vezes outras pessoas não têm. Né? Tipo assim, eu vou ter que me cuidar, né? E é uma coisa que eu converso, né, quando as pessoas às vezes vêm falar esse tipo de coisa pra mim, às vezes eu dou umas bem, né? Às vezes a gente tem que ser grossa, porque às vezes o pessoal quer saber muito da sua vida, né? Mas por que você não teve filho ainda? Mas por que você ainda acha que para você ser feliz, você tem que estar naquele molde? Você tem que casar, você tem que ter um homem do seu lado, né? E você tem que ter filho, senão você não é uma pessoa feliz. Né? Você não é uma pessoa realizada. E aí você olha, às vezes, para uma outra dinâmica, às vezes de uma mulher que é casada e tem filhos, e você vê que a pessoa não está feliz. É verdade. Tem um monte de exemplo. Gente, eu tenho um monte de exemplo disso, de amigas, né, de seguidoras que me mandam mensagem, que vivem muitas vezes num relacionamento tóxico, que fala para mim, nossa, Nath, meu sonho é estudar, meu sonho é fazer uma faculdade, eu queria poder ter a minha individualidade, ter o meu dinheiro, mas a pessoa está vivendo... Imagine você viver uma vida que você não pode viver de verdade, que não é sua de verdade. Né? Então, eu acho que isso é tudo muito subjetivo.
você dizer, as pessoas quererem falar sobre padrões, né, de felicidade. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar, Fabi? É uma coisa que eu acho que é bem importante e interessante aqui. Opa, gente, bati aqui. Esse processo que você passou de dor, né, de desenvolver sintomas depressivos, né, pelo que você fala, provavelmente aí um transtorno, né, traumático, né, após tudo que aconteceu. Isso mudou a sua forma de liderar? Te deixou mais sensível com as pessoas que você lidera? Como que isso mudou você? Porque hoje a gente vê que o mundo corporativo, eu posso falar, né, e isso por ter trabalhado tanto tempo em setor financeiro, é difícil às vezes você ter um gestor, um executivo que tenha essa sensibilidade, que consiga olhar para as pessoas e falar, olha, ela tem um transtorno, né, um transtorno psiquiátrico, tem uma depressão, tem uma ansiedade. Como isso mudou? Fez a sua forma de gerir pessoas mudar? Mudou totalmente. Quando eu estou hoje numa mesa e do outro lado tem um cliente, e eu vejo assim clientes que enfrentam problemas com a família, problemas com os filhos. Às vezes eu acompanho grupos, né, de pessoas, né, em congresso e etc. Eu sou muito mais empática. Eu era uma pessoa muito rigorosa na vida, sabe? Eu achava que depressão não existia, que era frescura e etc. Hoje não. Hoje eu me coloco no lugar da pessoa. Recentemente eu tive envolvimento com uma pessoa que estava passando por um processo de divórcio no cenário empresarial, e a gente acabou tendo uma conversa franca sobre o quão bom é procurar um terapeuta, procurar uma pessoa especializada para que pudesse ouvir essa pessoa. Eu consigo perceber, sabe, quando um colega tem síndrome das pernas agitadas ou que está adicto em alguma coisa, em café, mastigando coisinhas ou indo fumar. E até deixar a pessoa mais tranquila para conversar, né? No sentido que a gente discute, às vezes, coisas complexas e que exigem um pouco mais, eu procuro entender como está sendo a vida da pessoa do outro lado, né? Você está vindo, né? Um exemplo, você está vindo pedir demissão baseado no quê? O que te levou a motivar isso? Eu me coloco no lugar da pessoa. Se fosse a Fabiola de 10 anos atrás, eu diria: está pedindo demissão porque está vendo só o dinheiro e isso. Não. Hoje eu entendo que a gente tem uma série de coisas a avaliar, que a gente passa quase 12, 14 horas no ambiente corporativo e que a gente tem que ser, de alguma forma, feliz no trabalho. Porque se a gente não for, pelo menos, assim, satisfeito naquele ambiente que não seja tóxico, não vai fazer sentido algum para a sua vida pessoal, né? Eu tenho a felicidade de trabalhar com o que, de fato, eu domino tecnicamente, eu gosto muito. Do ponto de vista interpessoal, acho que tem algumas coisas a melhorar. E eu brigo para melhorar, sabe? Eu realmente brigo. Eu tenho um gênio muito forte no meu trabalho e eu batalho para que seja exercido direitos, né? Eu sou aquela pessoa que veio a NR1 e eu falo, era anônimo. Eu fiz questão de colocar meu nome, sobrenome, meu e-mail e dizer tudo o que eu considero que um subordinado deva ter como mínimo e tudo aquilo que pode ser melhorado. Mesmo sabendo que, às vezes, nessa cena não cabe, porque a gente está numa política um pouco injusta, né? Mas eu pontuo para todos, tá? Esses dias eu li um livro, né? Ainda estou terminando, né? Seja egoísta com sua carreira. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Não conheço. É um livro que é um best-seller. E eu tive a oportunidade, uma pessoa muito querida me recomendou o livro e eu estava lendo. Inclusive, ontem à noite eu estava lendo. E tem um trecho do livro que ele fala assim: se você não souber também o que você não quer enfrentar, como ouvir o feedback e dar feedback, você morreu como pessoa. E entender também como é que eu estou performando para eu poder ter o que eu quero dentro do meu trabalho. Então, assim, se você ainda está reclamando, é porque você vê possibilidade de melhoria. Se preocupe o dia que eu não reclamar mais. Então, como eu sou uma profissional que eu entrego e eu sei da minha entrega, eu procuro, sabe, buscar. E
até escrevi na NR1 recente aí, eu falei, olha, eu sou medicada, eu faço psicanálise, eu perdi peso, eu mudei lifestyle, eu mereço o melhor reconhecimento. Porque eu estou buscando. Só que, e esse líder, ele está buscando? Então, assim, é importante que a empresa, como recursos humanos, monitore os dois lados. Porque muitas vezes a conta só chega para o outro lado, né? Tem uma coisa aqui que eu preciso contar para vocês, que ela vai revelar aqui, que ela me contou e eu dei pulos de alegria, que isso mudou, essa forma que a Fabi, toda essa vivência que ela teve, mudou tanto a forma como ela passou a enxergar essa questão de gestão, que ela tomou uma decisão importante. Conta aí pra gente sobre aquilo que você me falou. Fazia algum tempo que eu vinha desenvolvendo um plano B para minha carreira, né? Eu já tenho, aliás, eu tenho outros planos também, mas a partir do próximo semestre eu vou estudar psicologia, porque eu acredito no ser humano e eu acredito num ambiente corporativo mais saudável. Eu pretendo estudar, né? E pretendo trabalhar na área de consultoria futuramente, até porque acredito que o marketing tem etarismo, sim, e que para a consultoria não vai haver o etarismo. E assim, eu estou muito feliz, muito ansiosa para começar o curso e vou ter 5 anos aí pela frente de banco de faculdade de novo, engajado por essa mocinha aqui da frente, que ela falou, sai do corporativo, não sei o quê. Talvez eu não saia do corporativo, porque eu entendo que há uma veia latente em mim, mas que eu venha agregar nesse setor num futuro bem próximo. Porque 5 anos passa assim, né? Eu fiquei tão feliz, gente. Eu fiquei tão feliz. Sempre que alguém vem para esse lado da psicologia, eu fico assim super feliz. E é interessante, né, o quanto as coisas acontecem na nossa vida e elas mudam totalmente a nossa perspectiva, né? Então, eu digo por mim mesma. Quem diria há 5 anos atrás, por exemplo, que eu ia fazer uma migração de carreira, né? Eu que trabalhei tanto tempo no mundo corporativo, num grande banco, decidi largar tudo e falar, vou estudar psicologia aos 36 anos, né, aos 35. E hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Às vezes a gente vai ter uma queda ali financeira, mas às vezes a gente precisa perder um pouquinho para a gente poder ganhar mais no futuro. E eu fico muito feliz, Fabi, que isso tudo tenha te atravessado de uma forma que tenha gerado uma transformação em você. E nada melhor do que, eu acho que para nós, né, você que já estou te falando como futura psicóloga, né, daqui 5 anos, quando você vive na pele a experiência, você não vai conhecer apenas aquilo que está nos livros, né? Você vai ter a experiência também. Muitas pessoas às vezes me falavam assim, nossa, mas você tem transtorno bipolar, Natália, você tem depressão, tem ansiedade, como você vai ser psicóloga, como você vai atender? Hoje eu entendo que nada melhor do que alguém que viveu na pele a situação para a gente poder olhar com muito mais empatia para as pessoas, né? Porque a gente sabe a dor não apenas da literatura, a gente conhece na pele. Então a gente vai olhar com muito mais empatia, a gente vai querer acolher muito mais. Aguça a sua curiosidade para você poder estudar, entender melhor aquela situação, entender melhor aquele caso, né? Como é o meu caso hoje, que eu quero fazer assim que eu me formar, eu quero fazer uma especialização em transtorno bipolar, né, para poder ajudar as pessoas a conseguir identificar com mais facilidade esse diagnóstico que muitos profissionais ainda têm dificuldade, tanto psiquiatra quanto psicólogo. Então, é transformar a nossa dor em força. E é isso que eu vejo em você. Você transformando a sua dor em força. E eu acho que isso se torna uma missão de vida. Às vezes, durante muito tempo, a gente fica buscando qual que é a minha missão de vida, né? Acho que depois dos 30 eu comecei com isso. Qual que é a minha missão de vida? Será que eu tenho uma missão de vida? Ou eu sou a pessoa que eu não tenho uma missão de vida? E eu descobri que a minha missão de vida veio através da minha dor. E eu vejo isso em você também, Fabi. Muito obrigada. Né? Que a sua missão de vida tem assim, eu estou vendo que ela está sendo construída através da sua dor. E isso, acho que poucas pessoas conseguem transformar a dor em força. Então, a bio do meu Instagram é Vendas por Amor, né? Então, assim, eu sou uma profissional de vendas e marketing e eu faço isso com muito amor.
Eu brinco com as pessoas, né? Que todas as vezes que eu vejo um cliente do outro lado da mesa, como a gente está aqui, eu estou vendendo um sonho para ele, né? Teve um caso de um cliente que eu atendi, uma grande empresa de lustres e luminárias, que quando ele terminou de assinar o contrato de uma máquina laser de fibra, o filho começou a chorar na mesa muito. E, na ocasião, o pai também começou a chorar muito. Eles se abraçaram, né? E eu falei, nossa, vocês estão emocionados? Ele fazia 6 anos que eu já tinha ido para a Itália, visto essa máquina, e agora, de alguma forma, você é a facilitadora para comprar a máquina. Eu falei, não, mas vocês trabalharam duro para comprar, né? Imagina que o equipamento que eu vendo, o mais barato, começa com 3 milhões de reais. E aí, dentro dessa cena, né, quando o senhor terminou de assinar, ele me disse assim: o meu pai tinha o sonho de comprar o avô dele. Ele não está mais vivo e eu estou realizando o sonho. Então, veja, eu não vendi só uma máquina, eu vendi uma solução para aquela família e para aquela empresa. E depois de uns anos, eu fui lá visitar essa empresa, a empresa totalmente modernizada, né? De certa forma, um prejuízo, porque elimina alguma mão de obra, mas traz automação e traz gente mais qualificada, ganhando mais, ressignifica, né? Eu sou fascinada por tecnologia, automação e etc. Então, quando eu fui procurar assim, a psicologia para agregar em vendas, o que eu vejo hoje nesse cenário? Eu vejo muita gente que podia resolver algumas coisas entendendo melhor troubleshooting, que é o que a gente faz no consultório com o terapeuta, né? Eu, voltando lá atrás, na minha primeira cena de terapia, se eu tivesse a bagagem que tenho hoje, eu teria feito uma trajetória totalmente diferente para sarar minha depressão. Se é que sarou, porque eu só acho que ela está controlada. É o que importa. Eu teria tomado uma estratégia totalmente diferente. Então, quando eu fui buscar literatura, e eu já fiz alguns módulos de neurolinguística, enfim, o que eu penso? Imagina isso daqui, sei lá, eu vou estar com 53 anos e eu indo para essa cena numa fábrica e eu vendo lá uns robozinhos trabalhando e a turma brava com o robozinho, eu já fico pensando como é que vai ser eu me especializar para chegar nisso e tentar ajudar quem quer vender com 20, 30 anos e a IA disparando aí. Como é que vai ser? Como é que eu posso ser interlocutora nesse cenário? A IA, a tecnologia, a automação e a psicologia. Porque, veja, hoje o regulador nosso, de qualquer forma, vai ser a mente e vai se apaziguar esses ímpetos. Do Sim. contrário, a gente vai estar num cenário muito ruim. Porque não é possível que alguém consiga acreditar que a IA vai dominar o mundo. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que ela vai ser um grande acessório. Sim. E que nós vamos ser assim as peças fundamentais para conciliar essa turma, né? Então, nesse cenário que eu pretendo atuar, e eu tenho certeza absoluta que eu vou ser muito mais empática, porque eu já vi muita gente perder cabeça por nada, num negócio que gerava milhões de reais, né? Recentemente eu vi o filme da marca Nike lá, do Jordan, e que a mãe dele, do nada, imagina, anos atrás, viu na possibilidade daquele tênis do Jordan dar uma cartada. Ele não queria fechar com a Nike e ele queria fechar com outra. Ela disse: não, a gente vai fechar com a Nike. E 20 anos depois ela continuou ganhando royalties em Por conta razão da disso. venda da Nike. Então, assim, imagina que hoje a gente está vivendo esse cenário. A gente está pensando para 2 décadas na frente com uma velocidade gigante. E entender como a mente humana processa, cientificamente falando, vai, ainda que não dê em nada no trabalho, vai me fazer um ser humano melhor. Com certeza, com toda certeza. E, Fabi, eu quero muito te agradecer por você ter vindo aqui, por compartilhar tudo isso aqui com a gente. Tenho certeza que quem está assistindo vai se emocionar com a sua história, né? Assim como... Precisa desbloquear seu iPhone antes. Olha aqui, gente, iPhone. Tenho certeza que as pessoas vão se emocionar com a sua história. E eu queria, Fabi, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão passando por luto, né? Seja marido, mãe,
irmão, enfim. Queria que ninguém melhor do que você para poder deixar essa mensagem para as pessoas. Sim. Eu gostaria de dizer a todos que não desistam do seu processo. Eu estou vivendo um luto agora muito recente. Meu pai acabou de falecer dia 19 de junho. Ele não era tão próximo como foi na infância. Mesmo sendo distante, é o meu pai, né? Então é uma perda grande. Continue nos seus projetos, acredite no seu processo, busque a rede de apoio necessária, né? Um apoio médico, um conteúdo de qualidade na internet. Não acredite em qualquer coisa. Avalie, cheque informações, né? Tem muito conteúdo ruim que pode te levar mais ainda para o buraco, né? E realmente seja honesto na terapia, como deve ser, sabe? Entre lá e faça a lição de casa, aponte tudo o que precisa ser discutido, revisite suas dores sem medos, porque um profissional qualificado consegue te ajudar e te apoiar para que em curto espaço de tempo você consiga ter projeção e ter as melhorias, né? Tudo aconteceu para mim depois de um luto. Eu vejo hoje o quanto isso me fez crescer. Ele foi mais um trampolim do que um decréscimo na minha vida pessoal. Eu consegui melhorar como ser humano, como pessoa, mesmo sendo uma grande dor. Eu acho que a gente pode ser melhor como ser humano, como um todo, independente das perdas que nos norteiam no decorrer da nossa vida. Tudo passa e a gente vai tendo nisso uma grande saudade e com a fé alinhado, a disciplina, é possível ressignificar a vida. Que linda! Ai. Obrigada, Fabi. Obrigada de coração. Mais uma vez fica aqui o convite. Se estiver nos acompanhando pelo YouTube, já se inscreva no canal, deixa seu like, comentário. Se estiver nos acompanhando pelo Spotify, nos siga e avalie o podcast com 5 estrelas, tá bom? Muito obrigada para você que ficou até o final. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau, Tchau. gente!